Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Falar comigo nessa hora, porque seu coração anseia ouvir tua voz. Falar comigo agora. Falar comigo agora. Falar comigo agora. Falar comigo agora. Amém. Graças a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Eu não sei se é uma campanha que estão fazendo aí, aqui na frente. Eu prometi um ar-condicionado aí que a gente ia fazer esse ano, e eu acho que eles estão dizendo, ó, estamos precisando do ar-condicionado, né? A pressa, né? A pressa porque estamos precisando. Então estaremos providenciando o ar-condicionado muito em breve. Nós estaremos livres aí desse calor total, tá bom? Graças a Deus. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Gênesis, primeiro capítulo. Amém. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Então vai ser muito fácil de encontrarmos a palavra onde nós estaremos meditando essa noite. Gênesis capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui para a nossa melhor compreensão. Gênesis, primeiro capítulo. O versículo 11. Versículo 11. Diz assim. Primeiro capítulo de Gênesis. Tá? Capítulo 1. E no versículo 11 e o 12 diz assim. Os irmãos me acompanhem. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 20. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O versículo 24 diz: e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Bom, no capítulo 2, nós vemos, ainda no primeiro capítulo, nós vemos também a ação de Deus, no versículo 26, dizendo: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra.
capítulo 2 diz, e plantou o Senhor, 2, o versículo 8, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a banda do Oriente, e pôs lá o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. E assim, e saiu um rio do Éden, agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. No capítulo 3, nós vemos o Senhor falando outra vez. E Adão disse, porquanto, capítulo 3, o versículo 17, diz assim, e Adão disse, porquanto desse ouvido a voz da tua mulher, comesse a árvore de que te ordenei, dizendo, não comeres dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. Vamos todos recitar o versículo 18, 3:18. Vamos lá agora. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Amém. Irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós fizemos a leitura de alguns textos aqui da palavra de Deus, bem conhecido. Porém, muitas vezes a gente não para um pouco para meditar sobre verdadeiramente o que o Senhor está querendo demonstrar. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção sobre algumas palavras que estão contidas aqui nesse texto. E depois vamos fazer uma reflexão sobre o que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse texto. Quando nós fizemos a leitura do versículo 11 do primeiro capítulo, nós vemos a ação de Deus ali, criando algo muito interessante. E a palavra que Deus usou foi essa, produza. Então diga comigo, produza. Então, ele fala 3 vezes, produza. Produza a terra ervas verdes com suas sementes, árvores frutíferas. Diga comigo, árvores frutíferas. Então, diz que assim se fez. E Deus, olhando tudo, disse que era muito bom. Então, se você for observar, o versículo 20 vai falar palavras muito semelhantes. Estão lembrados do versículo 20, como que é? E disse Deus. Agora é as águas, né? Produza as águas. Produza as águas, répteis, aves. E diz assim que tudo se fez. Então você imagina o cenário, Deus criando agora tudo que se move sobre as águas, peixes, baleias, tudo que se move dentro das águas. E as aves voando, ele disse, criou e disse, voem sobre a expansão. Ele viu tudo aquilo e disse, tudo se fez, tudo foi criado, cada um segundo a sua espécie. Depois ele continua dizendo a mesma palavra, e viu Deus que era bom. Nós vemos o Senhor agora falando a terceira vez, a terceira ação, e ele fala as mesmas palavras, e disse Deus, produza a terra. Agora não é mais ervas, agora produza a terra répteis, animais, gados, animais domésticos, selvagens. E conforme ele ordenava, tudo era criado.
ele repetia que era para se produzir segundo a mesma espécie. Ele disse: olha, produza segundo a sua espécie. As árvores eram para ter semente, os répteis eram para ter semente, tudo era para frutificar. Viu tudo que deveria encher a terra, e depois ele fala: e viu Deus que era muito bom. Vamos, observa que você não vê maldade até aí. Bom vem de bondade, maldade, perversidade vem do mal. Nós vemos que até aí não existia maldade, tudo era muito bom. Irmãos, eu fico a meditar quando se fala em semente, em espécie. Porque, se você observar desde a semente vegetal, o homem hoje, apesar de todo o seu avanço tecnológico, ele não consegue dar vida a nenhuma semente. Só Deus tem o poder de dar vida. Então, quando se fala em semente, eu fico impressionado. Eu li a revista Notícias de Israel, agora no mês de dezembro. Eu vi uma matéria, um artigo que eu achei muito interessante. Os arqueólogos, estudando lá a vida de Herodes, lá onde ele morou, em Massada, tem um palácio lá. E lá nesse palácio, nas ruínas desse palácio, encontraram umas sementes de tâmaras. Agora, você imagine, 2000 anos tinha essa semente. De repente surgiu a ideia: será que essa semente nasce? Então entregaram essa semente para um especialista na área aí, e ele plantou essa semente, e essa semente nasceu. Hoje é uma palmeira linda, tem a foto lá na revista. Aí você fica olhando, mas que coisa interessante, uma semente de 2000 anos, mas a vida estava ali. 2000 anos depois, colocaram na terra, jogaram água, e aquela semente brotou, e hoje é uma palmeira. Então, irmão, isso traz um ensinamento muito profundo para nós. O Senhor colocou uma semente de vida no nosso corpo. O Senhor semeou a semente que ela não morre, que é a nossa alma, o nosso espírito. Pode passar os anos que se passarem, mas nós sabemos que ela continua viva, porque a vida que o Senhor colocou dentro de nós é uma vida que não tem fim. Tem também, quando se fala de criação, eu ouvi muito questionamento: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é assim? Aí fica, quem não é, onde não é o ovo, ou da galinha. Então há uma certa, mas eu não tenho dúvida, nunca tive. E eu também lendo um artigo outro dia, ciência, tá, uma manchete, né? A ciência descobre que quem nasceu primeiro foi a galinha. Eu digo, mas grande novidade, porque a gente já sabia disso tanto tempo, porque Deus não criou ovo. Deus criou árvores que dê semente. Deus criou os animais, criou o homem, não criou semente do homem, criou o homem. E o homem, no homem ele colocou a semente. Então, quando se fala de criação, eu fico muito fascinado da forma como Deus criou todas as coisas. Então, nós vemos que a ciência agora descobriu que tem uma substância na casca do ovo, que essa substância, ela já é da galinha. Ou seja, então, quando surgiu o primeiro ovo, é porque ele já veio da galinha. Isso quer dizer que a galinha foi criada primeiro. Então, isso para a ciência foi uma grande descoberta. Mas para o verdadeiro cristão que acredita na palavra de Deus como ela é, não seria nenhuma novidade. Mas é muito bom a gente saber que muitas vezes a ciência fica se matando para descobrir algo que já está revelado na palavra de Deus, muito clara, né? Muito evidente. Então, seja a criação na semente do vegetal, ou no caso tratando-se aí da criação de uma ave, tudo ocorreu como Deus assim o determinou. É interessante também quando fala segundo a sua espécie. Você já pensou se Deus tivesse criado e não tivesse tido cuidado de dizer produza segundo a sua
espécie. Eu estava vendo hoje também alguns animais híbridos, né? Que muitas vezes acontece de um leão com a tigresa com leão, ou seja, você tem alguns cruzamentos aí que a gente vê que nasce um bicho diferente. Vendo um tigre com a cara de leão, entendeu? Então fica um negócio estranho. Estava vendo uma zebra, metade cavalo. Então é um negócio estranho. E todos eles não reproduzem. Deus colocou um limite. Olha, vocês não vão bagunçar com a minha criação, não. Vocês vão acontecer isso, mas aí para por aí, vocês não vão reproduzir mais nada. Isso para que a criação de Deus fosse preservada. Você já pensou? Se não tivesse, Deus tivesse colocado essa chave, você não sabia mais quem era pato, quem era galinha, quem era peru, quem era nada. Ia misturando tudo, estava uma bagunça. Mas Deus criou tudo segundo a sua espécie. Tem que respeitar aí a palavra de Deus. Bom, nós vemos Deus criando tudo direitinho, formando e dizendo: cada um produza segundo a sua espécie. Ele criou cada um macho e fêmea, e diz: crescei e multiplicai. Então essa é a ordem divina, e assim é que a humanidade, tudo que existe, procriou, e nós temos hoje essa maravilha aí. Mistura, eu fico olhando, quando a gente vê agora o ser humano, né, tem uns que é de uma cor, outro é de outra, outro é de outra, mas é a mesma espécie. Reproduz, que é uma beleza, viu? Não importa se é japonês, mistura com brasileiro, olha, não importa, mistura tudo, e tudo reproduz, continua reproduzindo, porque é da mesma espécie, né? Agora pega um macaco, não dá certo, viu? Pegou espécie diferente, não funciona, porque Deus não nos autorizou. Amém? Bom, irmão, vamos voltar aqui para o texto. Vamos falar um pouco sobre árvores. Talvez você nunca tenha observado na Bíblia sobre o que Deus quis ensinar através de árvores. Então saiba que as árvores na Bíblia, elas simbolizam homens. Homens, árvores, árvores, homens. É uma simbologia que nós temos que sempre que assim que observamos na Bíblia, sabemos o que Deus quis transmitir sobre esses ensinamentos. Árvores. Então, diga comigo: árvores boas. Árvores frutíferas. Então, irmãos, isso Deus quer falar muito conosco sobre árvores boas, árvores frutíferas. Mas nós vemos depois aí, quando o homem desobedeceu a ordem divina, que Deus formou o homem do pó da terra, e diz que ele plantou um jardim, e no jardim tinha muitas árvores. Nós não sabemos quantos tipos de árvores tinha, está no plural. Então vamos imaginar, tinha a oliveira, tinha a videira, tinha, eu sei que algumas dá para dizer que tinha, por exemplo a figueira, porque quando o homem pecou, desobedeceu, nós vemos que ele se cobriu com folha de figueira. Então com certeza lá nesse jardim tinha figueira. Mas tinha duas árvores, que é sobre essas duas árvores que nós vamos, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque essas duas árvores, ela decorre em toda a Bíblia Sagrada. Todo o plano de Deus está baseado também nessas duas árvores. E essa árvore se chamava a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Então é interessante observar que a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida estavam lá no jardim. E Deus deu uma ordem para que o homem não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida não tem proibição. Deus falou: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí sim nós já vimos a palavra mal. O fato é que essas duas árvores estavam no jardim do Éden, e uma não poderia
jamais o homem poderia comer aquela árvore, do fruto daquela árvore, que era a árvore do conhecimento. O inimigo vem com sutileza, e nós sabemos a história, chama a mulher e lança uma história dizendo: é assim que Deus disse que vocês não podem comer das árvores. Quer dizer, já colocou Deus como um cidadão que é ruim, que não queria que comesse das árvores, do fruto das árvores. E a mulher disse: não, de todas as árvores que tem no jardim nós poderíamos comer, só da árvore da ciência do bem e do mal essa não pode comer. Eva se enrolou um pouco, falou que era a árvore que estava no meio do jardim, que era isso, que é aquilo. Eu sei que ela se confundiu toda lá, e o fato é que o inimigo, com a sua astúcia, fez com que a mulher comesse da árvore proibida. E aquele negócio é uma maçã, não é maçã, não sei. A árvore diz que era um fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ele comeu, Eva comeu esse fruto, levou um pedaço para o maridão, e ele também não vigiou, não perguntou de onde que veio aquele fruto, não vigiou e comeu. E então ali diz que se abriram os olhos e eles perceberam que estavam nus. Bom, irmãos, é aí que nós vamos parar para nos determos. Aquela árvore, aquele fruto, é como se tivesse lá uma contaminação, um vírus, que quando abriu e foi ingerido, a raça humana foi contaminada. Aí o negócio complicou. Nós sabemos que Deus, na sua graça infinita e misericórdia, procurou Adão, e Adão se escondeu. Deus continuou, insistiu, disse: Adão, onde estás? E ele disse: estou aqui escondido, porque eu vi a tua voz e temi, porque estava nu. Deus: mas quem falou você que estava nu? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ele diz: olha, a mulher que tu me deste, aí, a mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. Foi isso que aconteceu, né? Como se Deus não soubesse de nada, né? Ele que tudo vê, que tudo sabe. Mas agora o Senhor chama Adão, Eva, e dá uma sentença para cada um. A serpente disse: tu irá rastejar sobre o teu ventre. Isso quer dizer que antes ela não rastejava, não sei como que era. O fato é que ela passou a rastejar e disse: e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse é o teu problema. A mulher, nós vemos que ele falou para ela que ela teria agora dores, daria luz com dores, com sofrimento, e que também iria ser subordinada ao marido. É um negocinho que a gente, quando fala, né, esse negócio de ser sujeito ao marido, a gente sabe que hoje está complicado, né? Mas é assim que está escrito, tá? Existe muita controvérsia hoje, mas o fato é que é assim que está escrito. Bom, agora vem a parte mais pesada. Bom, eu não tinha parado, nunca parei para me pensar sobre essa expressão: maldita é a terra por tua causa. Essa expressão falou muito comigo. Bom, porque Deus tinha criado tudo e tinha entregado tudo a Adão, para o seu mantimento. Tudo é de vocês. E de repente ele pega tudo que tinha, lança fora, porque desobedece a Deus, e agora ele recebe essa sentença, quando ele diz: maldita é a terra por tua causa. Aí vem algo que me chama mais atenção ainda. Agora ele diz: a terra produzirá espinhos e abrolhos, cardos, espinheiros. Então, não preste atenção.
que é sobre isso que eu gostaria que você entendesse, compreendesse. O nosso coração é a terra. Isso está lá nos evangelhos. Nosso coração é a terra. Agora, nós como terra, é plantado uma árvore. E a árvore que o Senhor plantou, a árvore que o Senhor produziu, quando Ele diz, produza a terra árvores frutíferas, nós vemos que viu Deus que era bom. Então, a árvore que Deus plantou no jardim, podemos dizer que também era uma árvore boa. Não estão me entendendo? Então, eu pergunto nessa noite, que árvore nós somos? O Senhor, Ele plantou no jardim árvores boas. Nós vimos que a árvore que tinha, não era boa, Ele deu a ordem para que não comêssemos. Mas houve a desobediência, e então agora o mal estava já exposto. Então, a palavra dessa noite, nós temos que meditar, é refletirmos que árvores somos nós. Árvores frutíferas, árvores boas, ou estamos produzindo no nosso jardim algum espinheiro. O jardim do Éden, a terra, o nosso coração, continua na nossa vida. Então, falei que nós somos árvores. Agora, irmãos, vamos decorrer na Bíblia o que essas árvores representam e como que o Senhor trabalhou, como o Senhor falou através das árvores. Então, observando, a terra passou a produzir agora espinhos e cardos, abrolhos. Ou seja, a raça humana que Deus fez, que era boa, agora nesse mesmo terreno, poderíamos também produzir abrolhos. Então, é só a gente abrir a Bíblia depois, mais à frente, no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 5, nós vamos ver lá, que Deus olhou o céu e a terra, e diz a palavra que Ele viu. Se Ele viu é porque olhou. Ele viu, olhou a terra, e a terra estava coberta de violência. Ele viu que a maldade havia contaminado o coração humano. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, Deus olhou, e quando Ele olhou a sua terra que Ele havia criado, é claro que Ele estava olhando os homens, Ele viu que, em vez de ter oliveiras, ter figueiras, ou ter frutos, árvores frutíferas, o que é que tinha mesmo? Espinheiro. Ou seja, os homens dos dias de Noé, a humanidade olhou, em vez de ter árvores frutíferas, tinha espinheiros e abrolhos. Espinheiros e abrolhos. E Deus teve que tomar uma decisão, onde nós sabemos que aconteceu o dilúvio. Ele diz, olha, vou ter que afogar todo mundo, porque não vejo um justo sequer, com exceção de um homem que ele olhou, e a Bíblia diz que e achou Deus graça em Noé. Nós sabemos como que foi a história do dilúvio, e assim acabou com todos os espinheiros da época.
Mas a raça humana continua e já estava contaminada. Tudo começou agora com a descendência de Noé. O tempo passou. Deus cumpriu uma das suas promessas. Chamou Abraão, Isaac, Jacó. O povo foi para o Egito, ficou um tempo lá, 400 anos, voltou, entrou na terra prometida. E teve o período de 400 anos aí dos juízes. Vem o período dos reis de Israel. E nos dias do rei Davi, segundo Samuel, no capítulo 26, nós vemos que 26, 13, se não me falha a memória, já que o nosso irmão aí está colocando na tela. Segundo Samuel, ele faz uma referência bem clara, quando ele diz: os filhos de Belial são como espinheiro. Ou seja, nos dias do rei Davi, existia um povo que era chamado aí como os filhos, porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Irmãos, será se existe hoje os filhos de Belial? São os filhos de pessoas que não queriam, que eram inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. Então, irmãos, nós somos árvores e temos o dever, a obrigação de sermos árvores frutíferas, árvores boas. Porque a palavra de Deus, que é a semente, nós sabemos que é uma semente boa. E a Bíblia nos diz que pelo fruto se conhece a árvore. Ninguém se colhe uva de espinheiro. Ninguém colhe maçã de abrolhos. Porque cada árvore tem que produzir frutos segundo a sua espécie. Então, que espécie de árvores somos nós? O que foi semeado no nosso coração, na nossa vida, é a semente do Evangelho. Então você tem que produzir frutos bons, porque boa é esta palavra, é uma palavra digna de toda aceitação. Diga comigo: somos árvores, árvores frutíferas, árvores boas. Não queremos ser espinheiro. Irmãos, então, muitas pessoas não entendem, eu não tinha parado para perceber, que o Senhor Jesus, quando Ele veio a esse mundo, se existia um homem, se existia, um homem que poderíamos chamar ele de árvore da vida, quem seria esse homem? O Senhor Jesus. Então, a árvore da vida que estava lá naquele jardim do Éden, agora estava personificada ali no próprio Filho de Deus. Ali estava a árvore da vida, o homem que tem a vida. Todos nós sabemos como aconteceu. Um dia ele foi entregue. Os espinheiros cercaram. O salmista diz: os fortes touros de Bazã me rodearam. Ele olhando para a multidão, ele dizia: se tu és o Filho de Deus, desce aí dessa cruz. Ali estava a árvore da vida, e os espinheiros em volta. Um soldado, um espinheiro foi lá, pegou agora uma coroa de espinho. Não foi por acaso que ele colocou aquela coroa de espinho, não foi coincidência. É porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados.
Então o espinheiro, a maldade, o símbolo da maldade, que é o espinheiro, que é o pecador, tinha que feri-lo, porque ali estava a árvore da vida, a vida que o homem perdeu, agora estava ali para ser sangrada. O Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus ia ser vertido para a purificação dos nossos pecados. Aquele homem pegou, aquele soldado pegou a coroa de espinho. Esse espinheiro lá de Israel, o espinho dele é mais ou menos 7 centímetros. 7 centímetros. Tem muito lá em volta mesmo lá do Mar da Galileia. Esteve verificando lá, nós fomos lá ver um pé de espinheiro. A gente pegou um lá com brincadeira, nós fizemos, foi levar uma furada no dedo lá. Sangramos também lá no caso, eu e o Paulinho, porque brincando de fazer uma coroa com espinhos. É um espinho terrível. E ali, eles pegaram aquela coroa, colocaram na cabeça e tacaram um pau na cabeça assim, para o espinho perfurar. Ali estava o espinheiro, a maldade, o pecado. Quando diz, ele levou sobre o seu corpo, ele levou as nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre si, porque ele levou aquela coroa de espinho, simbolizava todos os pecadores do mundo, estão representados na coroa de espinho. O espinheiro ali estaria sobre os seus ombros, o pecado do mundo estava sobre os seus ombros, aquela cruz pesada, a cruz com os espinhos furando a sua cabeça, o chicote caindo sobre os seus ombros, cortando, moendo a sua carne. Era o preço da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. A terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Por causa daquele ato, o pecado foi introduzido no mundo. Um cordeiro foi morto para vestir Adão. A morte agora é uma realidade. Agora o sangue, a vida que está no sangue do Cordeiro de Deus está sendo derramado. E agora o seu sangue cai sobre a terra maldita. E aquilo que tinha sido amaldiçoado por causa do pecado, o sangue do Cordeiro de Deus agora fazia uma limpeza completa, plena. Porque nós sabemos que a palavra diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. A terra que estava contaminada com o pecado, estava amaldiçoada, recebe agora o sangue imaculado, o sangue do Cordeiro de Deus. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então isso quer dizer, irmãos, que todo o coração, toda a terra, toda a árvore, agora, o espinheiro tem a oportunidade de ser perdoado, e no lugar do espinheiro, nasceu uma árvore frutífera. Vamos ver isso? Isaías capítulo 10, no versículo 17. Glória a Deus. Isaías 10, 17. Todos podem ler. Vamos ler esse versículo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e a sua sarça num só dia. Então, irmãos,
se no nosso coração tiver espinheiro, tiver sarça, a luz de Israel, aquele que diz: eu sou a luz do mundo, a luz de Israel, o Senhor Jesus Cristo, Ele já veio, e Ele é a sua lâmpada como fogo, o seu santo, por labareda que abrasa, Ele consome os seus espinheiros e a sua sarça num só dia. Nós sabemos que se aplica ao milênio, quando o Senhor Jesus se manifestar para implantar o seu reino milenar na terra, mas também se aplica à vida de todo aquele que acredita nessa palavra. Ele pode ser o pior espinheiro, a labareda, o fogo do Santo de Israel, que é a sua palavra, pode queimar esse espinheiro e fazer dele, aleluia, um terreno fértil para plantar uma árvore frutífera que dê os seus respectivos frutos, aleluia. Isaías 55, 13. Vamos ler mais esse versículo para ficar bem claro que o Senhor, Ele quer um jardim com árvores frutíferas, e nós somos estas árvores, e fomos plantadas, aleluia, no jardim de Deus. Isaías 55, 13. Vamos todos fazer a leitura? Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará, aleluia. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Irmãos, que glorioso é esse nosso Deus. Então você analisa direitinho toda a história das árvores, árvore frutífera, árvore que não dão fruto, vê lá a situação, a queda do homem, a terra passou a produzir espinhos, abrolhos, em todas as épocas. Na época de Davi, nós vemos lá os filhos de Belial, era como um espinheiro. Nós vemos depois Isaías tratando do homem como árvore boa e também como árvore que é um espinheiro. Eu acredito, eu quero acreditar, eu peço a Deus, oro a Deus, que não haja, que não tenha aqui no nosso meio nem sarça, nem abrolho, nem espinheiro, mas que estejam árvore, aleluia, boa, árvores que, aleluia, cresça, multiplique, que ensine a palavra de Deus, que transmita vida para outras pessoas, porque esse é o dever da igreja. Ide por todo o mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Seja uma árvore boa, uma árvore frutífera, não deixa nascer no seu coração espinheiro e nem sarça, porque isso é a maldade. Maldade é espinheiro. A maldade dos homens, simbolizada na coroa de espinho, foi ter a cruz do nosso mestre. Mas ele veio para isso, para verter o seu sangue, purificar a terra e fazer desse mundo agora um jardim. A igreja do Senhor é o jardim de Deus, já dizia o seu Pires há uns 40 anos atrás. Existe só um jardineiro que chora. É um hino maravilhoso. E é assim que Deus vê a sua igreja. Aleluias. Mas irmãos, no lugar do espinheiro crescerá o que mesmo? A faia. O que é a faia? Bom, a faia é um tipo de ciprete, a madeira que cresce até 45 metros de altura. E essa madeira, ela foi utilizada muito na construção do templo do Senhor. A faia é uma madeira excelente para fazer móveis. E esse mundo é uma grande casa. E a Bíblia diz que há vasos para honra e vaso para desonra. Mas todo aquele que é faia, nós sabemos que pode fazer da sua vida
vasos para honra, utensílios úteis na casa de Deus. Então diga comigo: eu quero ser uma faia, ser útil na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a faia é isso, é você crescer na presença de Deus e ser útil na obra de Deus. Mas também tem outra árvore que também diz que iria crescer. No lugar do espinheiro ia crescer também a murta. O que é a murta? A murta é uma árvore pequena, ela cresce aí 7, 8 metros. Mas é uma árvore muito importante, porque da murta se tira a essência para fazer perfume. Talvez você nunca tenha entendido, porque fala que a igreja, vós sois o bom perfume de Cristo. É porque você é faia. Murta, melhor dizendo, a faia para fazer o tecido, né? É porque você, no caso, é murta. Você é murta. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. A murta também, ela é uma árvore medicinal. Ela é expectorante, ou seja, naquela época se fazia xarope, um xarope para fazer ali o trabalho, de jogar para fora aquilo que está fazendo mal ao teu corpo, ao teu terreno, ao teu jardim. Então nós temos que jogar fora aquilo que faz mal ao nosso corpo. Então a murta, ela também era uma árvore que tinha utilidades medicinais. A murta, além de ser uma árvore medicinal, exalava também o perfume, ela era uma árvore que servia de adorno. Amém? E que a igreja precisa estar, ou o que a igreja precisa fazer para receber o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia fala que a igreja tem que estar adornada. Então, irmãos, a murta tem essa finalidade, adornar, entendeu? Expectorar, no caso aí, né? E também ser usada como perfume, essência para fazer perfume. Não entenderam que no lugar do espinheiro crescerá a faia e a murta? Eu creio que ninguém vai querer aqui ser um espinheiro, seja uma faia, seja uma murta. Seja útil na obra de Deus, seja agradável diante de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Somos o jardim de Deus. Deus plantou um jardim e entregou a Adão. E ele teve que ser expulso do jardim, porque ele, como jardineiro, nós sabemos que ele não foi bem, e ele teve que sair lá do jardim. Mas Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, ele, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio para restaurar todas as coisas. Então agora nós temos a oportunidade de transformar um jardim que antes não produzia nada, só tinha erva daninha, transformar num jardim florido para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E tudo isso só é possível se for regado no sangue do Cordeiro que foi vertido ali na cruz do Calvário, quando os espinhos, a maldade do homem veio sobre ele, pagando o preço da culpa, do pecado, da maldade do homem. E agora nós podemos dizer que nele, todo aquele que crê nele, tem a vida eterna. Amém? Cada dia regar o jardim de Deus, que é a igreja, que é a nossa vida, fazer que nasça no nosso coração árvores boas, frutíferas, árvores
fruto do Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos lá em Gálatas 5:22, fala ali do fruto do Espírito. A obra da carne, nós podemos dizer que é eu não digo fruto, fica até sem jeito, mas é o fruto do espinheiro. A obra da carne é o espinheiro, né? Agora, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e continua falando, contra essas coisas não há lei. Então é isso que o Senhor quer semear nos nossos corações. Amém? Deus abençoe os irmãos, que possa nascer nos nossos corações frutos, como diz a palavra, dignos de uma pessoa que se arrependeu e que nasceu de novo, nasceu para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor continue falando mais e mais aos nossos corações. Quando falar de espinheiro, fala, longe de mim, não quero saber de espinheiro. Mas quando falar de bons frutos, diga, Senhor, eu quero receber, eu quero ser esse vaso que veio da faia, eu quero ser esse perfume que veio da murta, e assim o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deus abençoe os irmãos e que o Senhor continue falando mais e mais aos vossos corações.